A paz do Senhor, seja muito bem-vindo a mais uma Palavra da Vitória da Igreja Assembleia de Deus Ministério de Cairós. Eu sou Avelino Ferreira, estarei com vocês durante a reflexão desta noite. Em nossas igrejas, nós falamos muito daquilo que vem depois da morte, a vida eterna, aquilo que nós alcançaremos quando estivermos com Cristo. Mas a gente esquece que Deus, Jesus, já nos prometeu algo para esta vida neste momento. E tem a ver exatamente com a paz. E não algo desconexo da vida eterna. Porque aqui a gente já recebe essa paz de Cristo baseado justamente na vida eterna que nós teremos. O trecho que nós vamos ler hoje, para ser mais sincero, o capítulo que nós leremos alguns versículos, é o Evangelho de João. Vamos ler o capítulo 14 e alguns versículos dele. Trazendo um pouquinho do contexto da história, o que a gente está nesse momento aqui, a gente está ali, Jesus se aproximando dos momentos finais dele nessa terra. O ministério dele está acabando. Ele já havia feito a última ceia, ele já havia alertado que Judas Iscariotes iria traí-lo, ele também já havia dito a Pedro que Pedro negaria a ele 3 vezes. E como a gente sabe bem da história, foram as coisas que aconteceram. Naquele momento ali, os discípulos ficaram se perguntando: tá, mas o senhor vai embora, né? O que vai sobrar para a gente? O que a gente vai ter, já que nós não vamos mais tê-lo, Senhor Jesus, conosco, vivendo, convivendo conosco? E a resposta de Jesus está lá no Evangelho de João, capítulo 14, vamos ler o versículo 27 neste momento. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemoreça. Então, a coisa que Jesus deixou depois que foi embora foi justamente a paz que provém dele. Quando a gente para pensar um pouquinho, quando a gente cumprimenta um irmão em Cristo, seja na rua, seja na igreja, seja no trabalho, a gente fala a paz do Senhor para essa pessoa. E nesse momento a gente está desejando aquela pessoa, a gente quer trazer aquela pessoa, olha, tenha a paz que Cristo me deu, que ela também esteja com você. Que o seu coração que está agitado, ou ali está turbe, né, como ele fala no versículo, que não esteja mais, porque a paz de Jesus está com você. Se você está atemorizado com alguma coisa, não esteja mais, porque a paz de Cristo esteja com você. Se você está abatido, não esteja, porque a paz de Cristo está com você. Porque a paz que o Cristo me deu é também aquela paz que eu dou para as pessoas que eu passo ao longo da minha vida. Só que para ter esta paz de Cristo é necessário que tenhamos também uma coisa, afinal de contas, você não pode conhecer o Deus da palavra sem conhecer a palavra de Deus. O próprio Senhor Jesus Cristo, subindo um pouquinho os versículos, no versículo 21, ainda no capítulo 14, ele vai nos dizer a necessidade de nós conhecermos a palavra de Deus. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. O que Jesus diz para nós é: só tem um jeito de você me conhecer. É amando os meus mandamentos. Se você ama meus mandamentos, meu Pai, eu e ele somos um, então nós te amaremos também. Não tem jeito, nós temos que ter o costume de ler a Bíblia. Se você quer ser o instrumento da paz de Cristo, você tem que ler a Bíblia, guardar os mandamentos e, principalmente, não basta você ser apenas um leitor passivo. Você tem que ser aquele que pratica a ação depois de ler os mandamentos de Cristo. Você tem que ser o instrumento da paz aonde quer que você esteja. No seu trabalho, você é um instrumento da paz de Cristo. Na sua casa, você é um instrumento da paz de Cristo. Na sua escola, faculdade, no cursinho, você é um instrumento da paz de Cristo. Em situações delicadíssimas, você continua sendo um instrumento da paz de Cristo. É esperado que você seja como tal, e você deve ser como tal. Afinal de contas, nós somos espelho do Cristo Altíssimo e nós estamos em todos os momentos para levar a paz. Onde há confusão, a gente não chega colocando mais fogo na lenha ou tentando apagar incêndio com querosene. Muito pelo contrário, onde há confusão, nós chegamos com a paz de Cristo Jesus, para que ali possa ter um ambiente de volta à serenidade, para que as pessoas possam sair de um estágio emocional muito agressivo ou de agressão, para chegarem num estágio de serenidade, onde eles podem discutir de forma racional para chegar a uma solução para o melhor problema. Um cuidado que todos nós devemos ter é sussurro de Satanás. Satanás sussurra nossos ouvidos para que nós não tenhamos a paz. Muitas das vezes você vai dizer assim: olha, eu sou uma pessoa explosiva, eu não aguento. Falou comigo, pá, bateu de um lado, eu devolvo do outro. Ou então, eu não levo o desaforo para casa não, hein? Eu pago com a mesma moeda. Eu sou uma pessoa colérica. Sussurro de Satanás nos nossos ouvidos para que nós não tenhamos a paz de Cristo.
E também há momentos, em situações tensas, situações complicadas, onde nós perdemos a centralidade em Jesus. É natural em situações que muitas vezes vão contra a nossa saúde ou aumentam em grau muito elevado a nossa ansiedade, que a gente comece a perder o rumo, que a gente comece a ficar desacreditado. Mas para isso que serve a leitura contínua da palavra de Deus, para que em momentos assim você volte a se lembrar dela e volte a ter o rumo de Jesus Cristo, aquela paz que lhe foi prometida neste livro de João 14. Nós continuamos sempre acreditando no Senhor, não importa o quão difícil seja a situação. Às vezes é difícil, muito mais fácil falar sobre isso do que de fato praticar isso. Leitura da palavra e oração vão ser essenciais para momentos delicados, para momentos críticos de nossas vidas. O próprio Jesus nos alerta: quem não me ama e não guarda as minhas palavras, e a palavra que estás ouvindo não é minha, mas do meu Pai que me enviou. Ele está nos alertando que a palavra de Deus é essencial e quem não ama é aquele que simplesmente não guarda as palavras de Deus. Leitura e oração é fundamental para que você tenha esse relacionamento com Deus, para que Ele possa agir na sua vida em todos os momentos. Porque, afinal de contas, independente de onde você esteja, com quem você esteja, você é o instrumento da paz de Cristo. Afinal de contas, a pessoa que guarda os mandamentos de Cristo, Cristo ama essa pessoa. Para ser instrumento da paz de Cristo, você também tem que saber que você não está sozinho. Veja, quando Cristo vai subir ao céu, ele vai deixar claro que, olha só, fiquem calmos, não estou dando para vocês uma coisa simplesmente abstrata como a paz. Eu vou te mandar outra coisa que vai ficar com vocês todos os dias da vida de vocês. Versículo 25 e 26. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Jesus, embora ele não nos deixou sozinhos. É interessante notar que quando teve ali a questão da morte de Cristo na cruz, alguns eventos aconteceram. O céu se escureceu, a terra tremeu e o principal, o véu se rasgou de cima a baixo. Eu sei que na interpretação de uma boa parte da academia vai dizer assim, olha, o véu se rasgou, a partir de agora nós temos acesso ao Santo dos Santos. Qualquer um é o sacerdote em Cristo Jesus. Mas eu particularmente gosto muito da interpretação do pastor e professor Neander Krall, que diz o seguinte, o véu se rasgou e aquilo faz uma marcação clara de que Deus não está mais habitando num templo feito por mão humana. Ele não está mais no Santo dos Santos. Quando o véu se rasga, é um sinal de que Deus não está mais ali. Ele saiu e, através do seu Espírito Santo, passa a habitar dentro de cada homem e mulher que aceita verdadeiramente Jesus Cristo como único e verdadeiro Salvador. Afinal, o próprio Jesus disse, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. O próprio Senhor Jesus Cristo diz, através do Espírito Santo, ele vai fazer morada em cada uma das pessoas que o aceita como único e verdadeiro Salvador. É interessante notar que a paz de Cristo é tão importante que depois, toda vez que Jesus reaparece para os discípulos dele, ele sempre cumprimenta dizendo a paz seja convosco. Vamos dar um pulinho, sair um pouquinho de João 14, vamos lá em João 20. Vamos ver como é que ele aparece aos discípulos e o que ele diz. João 20, 19 ao 21 diz assim, ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes, paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Então nós vemos neste momento aqui que Jesus Cristo, quando ele chega para falar com os discípulos dele, ele sempre traz a paz, dizendo para nós, neste dia de hoje, que depois que você aceita esse Cristo como único verdadeiro Salvador, ele traz sempre a paz. Atenção, ele não diz que não haverá momentos difíceis. Ele não afirma aqui que não haverá momentos que nós não gostaríamos de passar. Mas o que ele diz para nós é que mesmo nesses momentos, a paz de Jesus Cristo estará conosco. Ele continua, lá em João 20, 26, mais uma vez ele vai dizer a mesma frase. Passando-se outro dia, estavam outra vez ali reunidos os discípulos, e Tomé, com eles, estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes, paz seja convosco. A importância da paz.
a importância daquilo que nós precisamos ter em momentos de aflição. Não é fácil. Não nos enganemos achando que vai ser a coisa mais tranquila do mundo, quando a situação estiver adversa, quando aquilo que nós gostaríamos que acontecesse não acontece, a gente vai ficar achando, não, tá tranquilo, vou estar na paz. É provável que o seu lado humano dê um grito, fale, epa, tem alguma coisa de errado aqui. Mas você tem que sempre lembrar, olha, apesar dessa situação adversa, Jesus Cristo é comigo. Leitura da palavra e oração. Não se esqueça desses dois. E se você quiser, eu acho que é muito válido, muito importante você juntar também o jejum. Não o jejum, uma espécie de dieta que você quer fazer. Não. O jejum, sim, para você mortificar sua carne, para que você possa fortalecer justamente os outros dois, que é a leitura da palavra e a oração. E aí? Mas para que eu seja esse instrumento da paz que Jesus Cristo tanto falou, o que eu tenho que fazer além disso? Não se esqueça de ler a última frase que está lá no capítulo 14 de João. Levantai-vos, vamos-nos daqui. Então, se você quer ser um instrumento da paz, levante-se e distribua a paz de Cristo para o maior número de pessoas possíveis. E fazendo isso, você também terá a paz de Cristo. Vamos orar? Pai, te agradecemos por esse momento, Senhor. Te agradecemos por refletirmos sobre a sua palavra. Senhor Deus, muito obrigado por isso. E, Senhor Deus, que nós tenhamos a paz. Que nós possamos ser instrumento da tua paz aonde estivermos. Que nós levemos, Senhor Deus, a paz rema. Que nós levemos, Senhor Deus, a tranquilidade, mesmo em situações difíceis, em situações onde as pessoas já perderam a esperança. Que nós sejamos instrumento da esperança. Senhor Deus, nos fortalece. Fortalece cada pessoa para que tenha vontade e desejo de ler e ouvir a tua palavra. Para que tenha vontade e desejo de orar a ti, Senhor Deus. Para que tenha vontade e desejo, Senhor Deus, de jejuar para ficar mais próximo de ti, Senhor Deus, através da leitura e oração da tua palavra. Senhor Deus, muito obrigado por tudo. Perdoa-nos os nossos pecados e a nossa oração, certos da vitória em Cristo Jesus. Amém e amém. Não se esqueça, nós continuamos com a nossa campanha do agasalho na Igreja Assembleia de Deus Ministério Kairos. Você pode fazer sua entrega de qualquer coisa, qualquer tipo de agasalho, manta, cobertor, colchão, lá entre domingos, às 9 até às 12 horas da manhã. E também este sábado, dia 18, nós teremos o Soma Meet. Você não pode perder às 18 horas, é um encontro da juventude, pela juventude, e afinal, quem é essa juventude? São todas as pessoas que têm entre 0 e 300 anos, são jovens o suficiente para ir no Soma Meet. Vá, convide um irmão, convide um amigo, convide um colega para ter esse contato com o nosso Senhor Jesus. Não se esqueça, o Soma Meet, 18 horas, este sábado, dia 18 de julho. Para você que vai no Soma Meet, nos vemos no Soma Meet. Para você que não vai, não sei porquê, afinal de contas você não quer ser abençoado, nós nos vemos domingo, 8h30 da manhã para um momento de oração, 9 horas a Escola Bíblica Dominical e 10h15 o nosso culto de louvor e adoração. Até lá.